Mantenha-se. Bem-vindo ao canal Catolicristo, um canal de bênção, prosperidade e fé em Deus. Hoje, mais uma oração que fará você seguir com paz no... Você chora calado? Sente que ninguém entende a dor que você carrega por dentro? Então, não ignore este vídeo. Deus conhece o que ninguém vê e hoje Ele quer consolar sua alma como só Ele sabe fazer. Essa oração não é comum. Ela toca onde ninguém pode tocar. Prepare-se para sentir a presença dEle te abraçando no íntimo e já aproveita para se inscrever no canal. Tem muita gente sendo tocada por Deus aqui, mas ainda não ativou o sininho. Não corra o risco de perder os próximos vídeos que vão curar o seu interior. Camila segurava o choro fazia dias. Aprendeu desde cedo a ser forte. Pelo menos era isso que diziam quando, com 15 anos, precisou trabalhar para ajudar a mãe. Desde então, virou uma especialista em engolir o que sentia. No trabalho, sorria. Em casa, cuidava de tudo. Nas redes sociais, postava frases motivacionais. Mas ninguém sabia que, por dentro, ela estava aos pedaços. Tinha perdido o pai há 2 meses. Não de forma repentina, mas dolorosa. Um câncer longo que foi drenando a alegria da casa até não sobrar nada além de silêncio. Desde o enterro, não conseguiu mais orar como antes. Sentia que se abrisse a boca, desmoronava. Não queria que ninguém visse aquilo, nem mesmo Deus. Até tentava colocar louvores para tocar, mas logo parava. Nada entrava. O peito parecia fechado. A mente confusa, a fé meio distante. Era como se tivesse ficado dormente, viva por fora, mas morta por dentro. Naquela manhã de domingo, Camila acordou mais cedo, sem querer. O céu ainda estava cinzento e a casa em silêncio. Não tinha compromisso nenhum, o que, ironicamente, a deixava ainda mais angustiada. Levantou da cama e, sem pensar muito, foi para a sala. Sentou-se no sofá com uma manta e ficou olhando para a cortina balançando devagar com o vento. Os olhos ardiam. Era como se o corpo inteiro estivesse pedindo para desabar. E ali, sozinha, sem força para fingir, ela simplesmente deixou acontecer. Chorou. Mas não foi um choro contido, como os que vinha derramando no banho. Foi um choro profundo, desordenado, de soluçar, como se finalmente tivesse autorização para sentir. Não havia música nem oração, apenas dor. E foi no meio dessa dor, nesse choro desesperado, que algo começou a acontecer. Não fora dela, mas por dentro. Um alívio sutil que não apagava a tristeza, mas acolhia. No meio do choro, Camila se encolheu no sofá, como uma criança. Abraçou os joelhos e deixou que as lágrimas corressem sem tentar interromper. Em algum ponto, começou a balbuciar algo entre soluços, sem saber se era oração ou desabafo. "Eu não aguento mais", murmurou. "Eu tô cansada, eu só queria paz." Disse isso olhando para o teto, mas sem esperar resposta. Não achava que Deus falaria com ela. Na verdade, se sentia até meio culpada por ter se afastado, por não conseguir mais orar, por não ter lido a Bíblia nos últimos dias. Mas ali, entre uma lágrima e outra, veio uma lembrança de quando era criança e se escondia no quarto, chorando, e o pai aparecia com um cobertor e um copo de leite. Ele nunca perguntava nada, só sentava perto e ficava ali, até ela parar de chorar. E naquele instante, com essa memória, algo estranho aconteceu. Era como se a ausência que tanto doía tivesse sido atravessada por uma presença que ela não via, mas sentia. Não havia voz, nem visão, nem nada que pudesse provar o que estava acontecendo. Mas Camila sentia uma presença suave, tomando conta do ambiente, como se alguém realmente estivesse ao lado dela. O quarto não ficou mais claro. Nem o vento parou, mas o coração começou a desacelerar. O choro continuava, mas agora parecia um choro acompanhado. E essa sensação foi tão diferente, tão inesperada, que ela se permitiu falar de novo, não em voz alta, mas por dentro. "Se o senhor ainda está aqui, me consola." Foi um pedido tímido, fraco, quase infantil, mas foi sincero. E de alguma forma que ela jamais conseguiria explicar, esse pedido não ficou no ar. Algo dentro dela, que antes estava travado, começou a se soltar. Não era alívio completo nem paz total, mas era como se Deus dissesse, sem palavras: "Eu vi, eu tô vendo,
e eu tô aqui. E só isso. Foi o bastante para ela respirar fundo e sentir que ainda tinha chão sob os pés. Camila continuou ali, sentada no sofá, com o rosto ainda úmido e a respiração irregular. Mas algo já tinha mudado. O ambiente não parecia mais pesado. A tristeza ainda estava ali, mas já não era sufocante. Era como se tivesse se espalhado, perdido a força. Ficou abraçada a si mesma por um tempo, só escutando o próprio silêncio. E nesse silêncio, sentia como se o próprio Deus estivesse escutando também. Como se naquele dia ela não precisasse dizer mais nada. Nenhum pedido, nenhuma explicação, nenhuma oração cheia de palavras certas. Era como se ele conhecesse cada lágrima, cada sentimento, cada lembrança não dita. E pela primeira vez desde o velório, ela sentiu que podia respirar sem sentir culpa. Não por ter se recuperado, porque não tinha, mas por estar sendo cuidada, mesmo quebrada. E foi aí que entendeu. Consolo não é apagar a dor. É saber que mesmo com dor, a gente não está sozinha. Ela então se levantou devagar e foi até o quarto. Não tinha intenção de fazer nada específico, mas ao passar pela estante, viu sua Bíblia ali, entre alguns livros. Ficou parada alguns segundos olhando. Não sabia se devia abrir. Estava enferrujada espiritualmente, se sentia distante demais. Mas alguma coisa dentro dela a impulsionou. Pegou o livro com cuidado, como quem segura algo precioso e ao mesmo tempo esquecido. Abriu no meio, sem escolher. E os olhos caíram direto no Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Leu e releu. Ficou imóvel. Aquilo parecia ter sido escrito para ela, naquele exato momento. Como se Deus tivesse separado aquele versículo só para mostrar que ainda havia. Não era coincidência, não era acaso, era resposta. Uma simples frase que atravessou toda a parede de dor que ela tinha construído por dentro. E ali, com a Bíblia nas mãos e o coração latejando, ela sussurrou: obrigada. Não porque tudo estava resolvido, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia vista. Depois de fechar a Bíblia, Camila não quis fazer mais nada. Só se deitou na cama, sem arrumar os lençóis, sem se preocupar se ia dormir ou não. Apenas deitou, olhando para o teto, com os braços sobre o peito. Sentia o corpo cansado, mas não aquele cansaço que sufoca. Era mais como um cansaço depois de ter chorado tudo o que precisava. Um esvaziamento necessário. Começou a lembrar de conversas antigas com o pai, das vezes em que ele dizia para ela confiar mais em Deus, para não guardar tudo só para si. Na época, ela ouvia, mas não sabia aplicar. Agora, as palavras dele pareciam ter um novo significado. Talvez fosse isso que ele tentava ensinar, que o consolo de Deus não vem com explicações, mas com presença. E era exatamente o que ela sentia agora. Não era alívio total, não era um milagre evidente, era só uma certeza interna, a de que mesmo sem entender, ela estava sendo abraçada por algo maior. O tempo passou sem que ela percebesse. O celular vibrava com mensagens de amigos perguntando se ela ia ao culto, se estava tudo bem, mas não respondeu ninguém. Não porque não queria, mas porque não precisava. Aquela manhã já estava sendo o culto. Não havia altar, não havia pregação, não havia multidão, mas havia encontro. Um encontro íntimo, no ponto mais frágil da alma. E ela sabia que aquilo não poderia ser reproduzido, nem contado direito, porque era daquelas coisas que só quem vive sabe. E talvez por isso Deus tivesse escolhido aquele momento solitário para agir, sem distrações, sem interferências. Só ela, a dor e o toque suave de quem consola sem perguntar, sem corrigir, sem apressar a cura. Camila não sabia o que viria depois, nem se teria força para tudo que ainda precisava enfrentar, mas sabia que agora não enfrentaria mais sozinha. E isso, naquele instante, era o que mais importava. Naquela tarde, Camila não voltou à rotina.
Nem tentou forçar produtividade. Lavou o rosto, fez um café simples e ficou sentada na varanda com a caneca nas mãos, observando o movimento do céu. O choro já tinha passado, mas o corpo ainda carregava as marcas do desgaste. Mesmo assim, ela estava diferente. Havia uma calma que não sabia explicar, uma sensação de que, mesmo sem respostas, algo dentro dela tinha sido reorganizado. Não se tratava de esquecer a dor ou de superar o luto. Ela sabia que o buraco ainda existia, mas agora, aquele buraco não parecia mais um vazio insuportável. Era como se tivesse sido preenchido por algo invisível, mas real. Algo que ela só podia chamar de presença. A presença de Deus. E quanto mais ela pensava nisso, mais percebia que o consolo não tinha vindo depois do sofrimento, mas dentro dele, no meio, no ponto mais frágil. Durante todo o dia, Camila evitou distrações. Não foi por religiosidade nem por obrigação. Foi instintivo, como se o coração soubesse que precisava guardar aquele momento com cuidado. À noite, quando a casa ficou silenciosa de novo, sentou-se na cama e escreveu num caderno que quase nunca usava: "Hoje, Deus me encontrou chorando. Não me repreendeu. Não me disse para parar, só ficou comigo." Escreveu isso como uma forma de lembrar, porque sabia que em algum momento o mundo iria tentar empurrá-la de novo para o ritmo acelerado, para o costume de esconder o que sente. Mas aquele dia seria a âncora, a lembrança de que não é preciso estar forte o tempo todo para ser amada por Deus. E foi com essa certeza que fechou o caderno, apagou a luz e se deitou. Pela primeira vez em meses, dormiu sem travesseiro molhado, sem angústia no peito, sem nó na garganta. Dormiu como alguém que, mesmo sem entender tudo, tinha sido acolhida no colo do pai. Nos dias que se seguiram, Camila voltou à rotina devagar. Continuou enfrentando a dor da perda, os gatilhos emocionais, os momentos em que quase caía de novo naquele buraco escuro. Mas agora, algo tinha mudado. Ela sabia o caminho de volta, sabia que podia parar, respirar, chorar se precisasse, e que Deus estaria lá, não esperando que ela se resolvesse, mas se fazendo presente no processo. Essa consciência mudou tudo. Não eliminou o sofrimento, mas devolveu sentido aos dias. Aos poucos voltou a orar, sem ensaio, sem forma, só conversando, às vezes com palavras, às vezes só com o pensamento. Descobriu que Deus não exigia dela força nem perfeição, só verdade. E nessa descoberta começou a se permitir ser mais humana, menos rígida com as próprias emoções, mais aberta a ser consolada, sem se sentir fraca por isso. Era como se o luto tivesse deixado uma ferida, mas o consolo deixasse uma cicatriz cheia de paz. Até hoje, Camila não sabe explicar direito o que aconteceu naquela manhã. Quando tenta contar, sempre acaba dizendo que não foi nada demais e depois se cala, porque sabe que foi tudo. Quem não viveu, talvez não entenda, e ela nem tenta mais convencer ninguém. Guarda aquele momento como quem guarda uma carta escrita à mão por alguém que já partiu, íntima demais para ficar mostrando. Só diz, quando perguntam sobre como conseguiu seguir em frente: "Deus me achou no meu pior dia e não me mandou levantar, só me abraçou." E é isso que carrega. Não uma grande revelação, não uma grande transformação, mas um consolo tão real, tão profundo, que mudou a forma como ela vive a fé. Não como uma obrigação, mas como um lugar de refúgio. E sempre que a dor tenta voltar com força, ela fecha os olhos e se lembra: não estava sozinha naquele sofá. Nunca esteve. E isso basta. Qual dor você tem carregado calado? Você já sentiu o consolo de Deus de forma real? Conta aqui nos comentários. Sua experiência pode edificar outras pessoas também. E se inscreve no canal, ativa as notificações e fica com a gente nos próximos conteúdos que vão continuar tocando o seu interior. Não deixa de assistir ao próximo vídeo na tela. Ele vai te guiar para o abraço de Deus como o fez com Lucas. Você pode estar precisando agora. Fica na paz e até o próximo.